Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês aí? Chama Varejo Cast começando mais o terceiro episódio. Bom, o terceiro episódio vamos falar muito de recursos humanos. Tá aqui do meu lado o Valdélio Lins, esse parceiraço que eu tenho aqui. Muito obrigado por você estar aqui presente, ter aceitado essa proposta de participar desse Chama Varejo Cast. Gostou? Gostou do cenário? Gostou da ideia aqui? Cara, fantástico. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Parabéns, viu, Neto? Parabéns pela inovação. Essa coisa de fazer esse papo dentro do ambiente vivo, eu nunca vi. É algo muito inovador e muito bacana. Estou muito feliz de estar aqui. Espero contribuir bacana aí com todo o pessoal que está nos ouvindo. Ah, que bom, que bom. Bom, pra gente começar, Valdélio, eu sou suspeito para falar de você, porque você é um parceiraço meu, tem muitos anos. A gente trabalha junto, tem muitos anos. E vamos desenvolver vários projetos juntos também, tenho certeza. Já chamado já. Mas, cara, apresenta aí pra galera. Fala um pouquinho da tua história, da tua jornada aí pra gente. Isso aí. Rapaz, vou te contar. Minha história começou com 12 anos de idade, eu já era vendedor, viu? E é? É. Assim, faceiro, assim. Eu vim de uma família muito pobre, né? Meu pai era aquele nordestino que ganhava um salário mínimo e eu já aprendi logo cedo que eu tinha que ganhar meu dinheiro. Então, cara, eu já vendi livros, mel, eu vendia osso na rua, eu catava osso para vender, ferro. Então, desde cedo eu me apaixonei por esse mundo das vendas, né? Com 15 anos de idade, eu li um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. E lá ele tinha uma frase incrível que eu levei até hoje como um legado para a minha vida, que diz o seguinte: o fracasso jamais lhe surpreenderá enquanto a sua decisão de vencer for suficientemente forte. Né? E aí eu trouxe isso como um mantra da minha vida e durante a minha trajetória profissional eu comecei a entender que as pessoas eram o centro de tudo, né? Tudo na vida, seja na venda, na compra, na gestão, em tudo você vai precisar de pessoas. Então eu comecei a me especializar nessa área e já tem alguns anos, né, para entregar a minha idade, mas já tem mais de 30 anos aí de mercado. E hoje eu trabalho muito forte com a nossa empresa, né, a consultoria 7Ls Consultoria, e a nossa missão hoje é ajudar as empresas a se transformar através das pessoas. Um abraço pro sócio do Valdélio, Leobson. Um abraço para você, meu querido. É isso aí. Então hoje o nosso papel é esse, né? Eu sou especialista na área de gestão comportamental e já trabalho com vendas, com gestão de pessoas, de lojas, de empresas de um modo geral, já há muito tempo, né? E hoje eu digo assim, eu costumo dizer que eu sou apaixonado por pessoas, né? E hoje, cara, a minha missão é essa, é poder contribuir não só no processo de recrutamento e seleção, mas também no desenvolvimento humano, na retenção dos talentos e ajudar as empresas e as pessoas a conseguirem resultados melhores através realmente de técnicas, né, comportamentais e do desenvolvimento humano, entendeu? Então hoje eu sou esse cara, Valdélio Lins aí, o cara da gestão comportamental. Show, 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 show. Valdélio, eu vou começar, cara, pelo meu primeiro contato contigo, tá? Eu acho que eu tenho muito orgulho, não canso de falar isso, que a Escola Walter de Leles para mim, foi uma coisa muito fantástica, incrível. Não existe faculdade, não existe MBA melhor do que essa escola, né? Um abraço aí pro Éder também, que é um outro cara que me ensinou bastante. A gente começou, eu te conheci lá, né? Você já estava inserido no processo. Então eu cheguei, para quem não conhece a minha história, eu fui gerente, uma história breve. Fui gerente e depois que eu cheguei nessa loja aqui, nessa operação, inclusive que nós estamos, virei sócio da operação. E aí, quando a gente começou, tratava muito de cultura. Tinha um formato de gestão ali, não era engessado. O Walter gostava muito de dar liberdade para os gerentes. E hoje, como é que você enxerga esse modelo de gestão antigo com o atual? E para que você acha para onde que nós vamos? O que vai ser o futuro da gestão do varejo? Qual o desafio dos varejistas nesse exato momento? E lembrando, hoje, né, você já atuou conosco já na época no varejo de moda. Hoje você está atuando em cama, mesa e banho, em acabamentos, para empresa de material de construção, varejista de supermercado. Isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa escola de como nós nos conhecemos e o que você está interpretando que é essa mudança para o futuro. Pronto, muito bem. Veja, Neto, eu entendo hoje, cara, que um dos maiores desafios que todos os empresários têm, você que está nos assistindo aí, com certeza
você também tem essa dor, essa preocupação. Primeiro que vai chegar na cultura, né? Primeiro, como encontrar os melhores talentos, né? Porque o recrutamento e seleção, a cultura começa aí. Porque antigamente as pessoas contratavam muito as pessoas somente pelo perfil técnico, o conhecimento, a experiência técnica. Hoje não. É muito importante que você, além da técnica, verifique o fit cultural. Será que os valores, as crenças desse candidato estão alinhados com as minhas crenças, meus valores? Porque se não houver esse fit cultural, né, ele simplesmente não fica na empresa. Cara, vamos lá. O Valdélio me entrevistou para fazer parte da primeira loja. Foi você que fez a entrevista. Você lembra de ir no hotel lá em Paulo Afonso? Aqui pro pessoal. Foi no hotel lá em Paulo Afonso. O Valdélio me entrevistou, gente. E hoje eu tô... Verdade. Vai, Eu vou contar um segredo para a nossa audiência. A primeira vez que a gente avaliou você, a gente te reprovou. Não foi? A primeira vez a gente falou, cara, a Aline, a sua esposa, tá pronta. É pronta, mas você não. Nesse momento você não tem um fit cultural com o ambiente. Mas aí eu quero em público agora, cara, te elogiar. Parabéns mesmo para você, porque você recebeu bem o nosso feedback, você falou, eu vou me preparar. Sim. E na segunda vez você chegou totalmente pronto, né? Preparado, alinhado, e por isso que você foi contratado naquela época. Sim. Então o primeiro grande desafio é esse, contratar não só pela técnica, mas olhar os valores, o comportamento, as crenças do candidato para você trazer para a sua empresa. E isso fazia muito sentido. Eu estava numa vibe, numa empresa anterior, era a empresa da minha família, dos meus pais, e tinha uma cultura lá instaurada. Não estamos falando que é certo ou errado. Não existe o certo ou errado em termos de cultura. Existe o ético e o moral. Exato. Né? Mas eu estava instaurado numa cultura da minha empresa familiar, na qual eu trabalhava com meus pais, e depois vim para uma outra empresa que também era uma família também. Exato. Né? E assim... Eu precisei me adaptar, eu precisei me ajustar, eu precisei mudar meu modus operandi, meu mindset, e depois aconteceu, né? Exatamente, cara. E aí, vamos lá. Quando a gente fala de cultura organizacional ou empresarial, a cultura é o DNA, né? O jeito de ser da empresa, como ela se posiciona, como ela é reconhecida. Só que isso, Neto, está muito ligado, enraizado aos valores e crenças e hábitos e costumes dos seus criadores. Todo mundo que cria uma empresa, ele cria uma empresa baseada na sua cultura, nos seus valores. Aí é onde vem um segundo desafio. Eu falei, o primeiro, encontrar pessoas que comungam dos mesmos valores seus, que elas vão se encaixar, né? Vai dar match, fit cultural. Agora, um outro grande desafio é um recado para você, empresário, você que é líder. O líder também precisa entender que ao longo do tempo, talvez ele precise rever algumas crenças, alguns valores dele mesmo. Sim. Né? Aqueles líderes que muitas vezes são muito resistentes com a mudança, que não estão prontos a rever os seus valores, novas crenças, a aprender novos modos operando, como você falou, né? Mudar a sua mente, o seu mindset, eles vão ter problemas de encontrar essas pessoas que se encaixam na sua cultura. Então, o que é que eu entendo? Onde estamos e para onde estamos indo, né? Primeiro, essa geração de colaboradores e profissionais que estão chegando no mercado, eles são profissionais que são muito assim, instantâneos. Sim. Eles querem muito sucesso rápido, querem o resultado rápido, mas não são mais como aqueles trabalhadores do passado que queriam criar um relacionamento de longo prazo com as empresas, né? Então, como é que eu atraio essas pessoas? Como é que eu retenho elas na minha companhia? A partir do momento que eu consigo compreender melhor os seus desejos, suas necessidades, seus propósitos de vida, não é? Sim, sim. O que elas também desejam para suas próprias carreiras. Quando eu vejo que isso está conectado com as minhas crenças, os meus valores, com a cultura da minha empresa, eu posso te falar, invista nesse colaborador, que é essa pessoa que vai te dar o resultado, vai se conectar com você e vai ficar muito tempo com você. Então eu vejo que a gente está indo para um futuro, né, um dos grandes desafios profissionais hoje em dia para o empresário é encontrar pessoas que estejam dispostas a sonhar com você, mas que comungam dos mesmos valores, da mesma sua cultura, que você também esteja disposto a rever continuamente os seus valores e criar uma empresa, uma marca que seja maior do que você. Até porque se você quer eternizar uma marca
você tem que criar algo que seja maior do que você, que é o próprio criador. Esse é um grande desafio. Aí tem muitas lições e dicas para a gente passar nesse sentido aí. Sim, sim. Até para quem está nos assistindo aí, nós tivemos um Chama Varejo Cash com o Dr. Ramires. Ele entrou muito no âmbito trabalhista, né? E falou que as questões comportamentais ali interferem bastante. E aí, esse comportamental, a gente consegue analisar, identificar, fazer alguns ajustes, se for preciso, né? E aí eu queria que você já se aprofundasse já na ferramenta que na Polo, até inclusive você trabalha junto, que é a Solids. Nas lojas Zemos a gente trabalha com essa ferramenta também. O departamento de RH executa toda a análise comportamental dos nossos colaboradores. E na BRG-SA também trabalha com isso também, você também implementou lá também. Então eu queria que você já comece a entrar nesse mundo, já trazendo a tecnologia e a solução para o comportamental, como lidar com esse colaborador. Perfeito. Cara, o comportamento humano, desde 500 anos antes de Cristo, já começou a ser estudado. Mas passou por grandes evoluções, chegando num método muito conhecido no mundo todo, que é o método DISC, né? Onde se criaram 4 perfis comportamentais, tá? Que a gente hoje conhece como os perfis executor, comunicador, planejador e analista. A ferramenta que nós trabalhamos, da Solids, se chama Profiler. Qual é o grande diferencial do Profiler? Ele tem, nessa ferramenta, além do método DISC, tem outras 7 ferramentas de estudo comportamental embutidas. Então, é uma ferramenta que, através de 2 perguntas que a pessoa responde, 2 perguntas apenas, no máximo 7 minutos, gera-se um relatório de 16 páginas, onde nós mapeamos 50 aspectos comportamentais do ser humano, daquele profissional, do colaborador. E é incrível, que tem 98% de assertividade, inclusive comprovada pela USP, pela Federal lá de Minas Gerais, por grandes instituições aí. E qual é a grande pegada aí? Vamos lá. A gente sabe que para cada função dentro de uma empresa, Neto, existe o quê? Um perfil comportamental mais adequado, né? Então, nosso grande desafio é encontrar a pessoa certa para a vaga correta. Então, vamos trazer o exemplo aqui para o nosso varejo de moda, né? Que é onde o Grupo Emos atua. O vendedor, por exemplo, de moda, a gente trabalha com uma venda emocional, né? Esse vendedor, ele precisa, em estudos já mostraram que esse vendedor, o bom é que ele tenha mais os perfis executor e comunicador. Por que, Valdélio? O que tem nesse perfil? O executor, em resumo, é aquela pessoa focada em resultados, sim, que ela tem um senso de urgência muito grande e é um batedor de metas. Aquela pessoa que adora, meta para ela é uma diversão, é um desafio, né? E o lado comunicador é o lado da abordagem, do relacionamento, é o lado do envolvimento, do convencimento. Cara, se a pessoa tem foco no resultado, gosta de metas e desafios e tem um poder da abordagem, sem dúvida, ele vai ser um grande vendedor. Aí onde é que entra a prática, né? A gente pega essa ferramenta Profiler através da plataforma da Solids, que já usa muita inteligência artificial, né? E a gente mapeia o comportamento desse vendedor e compara com o perfil ideal. O ideal do vendedor que a gente quer para aquela loja. Quando a gente cruza isso dentro da plataforma, a ferramenta mostra exatamente quantos % de fit, de alinhamento com o perfil esse vendedor tem, e exatamente quais são as competências comportamentais que ele precisa desenvolver. Então, ao invés de eu trabalhar um treinamento genérico, eu vou falar com o João exatamente o que ele precisa melhorar. De repente pode ser a organização, o planejamento, pode ser a empatia, pode ser o relacionamento, tem 20 habilidades. Já a Maria, ela de repente já tem outras habilidades. E quando você customiza, personaliza o treinamento, a mentoria, você consegue elevar em até 40% a capacidade desse vendedor de bater metas, mexendo apenas o quê? Com o comportamento. Sim. E aí a gente sabe, né? Cada função, o caixa já é um perfil mais analítico, o gerente já é um perfil mais planejador e executor. Para cada função existe um perfil mais adequado. Então a importância da gente, desde a contratação e na gestão do time, entender o perfil de cada um, é primeiro para a gente saber se essa pessoa está no cargo certo. Porque às vezes ela não está rendendo naquele cargo, porque ela não tem perfil para estar ali.
Você pode alocá-la para outro cargo ou você vai desenvolver através de técnicas como é que você alinha melhor essa pessoa com o perfil. E aí, meu amigo, é fatal. O nível de evolução da pessoa é incrível. A gente né? sente isso na pele. Você sente isso na Quem, pele, quem- você quem experimenta faz, quem isso. faz gestão sente isso na pele. Eu queria entrar um pouco no mundo de cultura. Certo. Depois que você alinhou os profissionais, alinhou o comportamento, entendeu para onde que esse cara tá na posição certa, treinou ele, onde que isso interfere na cultura? Eu acho que a cultura, para todo mundo que está crescendo aí, você que está nos assistindo, está no momento de crescimento da tua empresa, contratando mais, vendendo mais, o maior desafio é como é que eu vou perpetuar isso com a minha ausência, né? Exato. E aí eu queria que vocês dessem um gancho para nós. Perfeito. Quando a gente fala de cultura empresarial, existe vários tipos de cultura, né? Só para você entender aí Sim. e o nosso público entender bem onde é que se encaixa. Por exemplo, tem empresas que a cultura delas é muito focada no resultado. Né, no resultado. Então, custa o que custar, é o foco muito grande na meta, na venda, no lucro, no resultado, certo? Então vamos lá. Então, se esse colaborador for uma pessoa que não tem ambição, uma pessoa que não gosta de metas, uma pessoa que não está muito preocupada com resultados, não tem sonhos, não é uma pessoa que quer ganhar dinheiro, evoluir, crescer, ele não vai se encaixar nessa cultura. Por quê? Uma empresa que tem uma cultura voltada para metas, o nível de cobrança e de pressão por resultado é muito grande. Quando esse colaborador não tem esse perfil, ele se sente muito pressionado. Ele fica adoecido, ele não gosta de ser cobrado e ele não se encaixa na cultura, né? Sim. Já tem empresas que têm uma cultura mais voltada para o desenvolvimento de pessoas. Né? Ela quer muito pessoal feliz, engajado, comprometido. Então, as pessoas vão se encaixando. E aí, cada cultura, ela traz alguns traços comportamentais que essa pessoa vai se encaixar ou não. Eu vou te dar um exemplo bem simples que aconteceu na Solids. A Solids é uma startup. Você é um homem do mundo das startups, sabe, né? Lá, cara, a galera trabalha de jeans, camiseta, os donos da empresa são igual você aqui, os seus sócios, todo mundo muito simples. Tanto é que quando o colaborador entra no kit de boas-vindas, eles ganham uma sandália havaiana personalizada e eles podem trabalhar de havaiana e de bermuda. Por quê, gente? Isso é uma startup, não tem contato físico, né, com o cliente, tá? Eles contrataram um cara fenomenal. Cara formado em grandes faculdades, falava não sei quantos idiomas, só que o cara vinha de uma multinacional, ele tinha o hábito de trabalhar de terno e gravata todo dia. Aí é salário, cara, aqui é diferente, que a galera é mais simples, né, tal. E esse cara, primeiro dia de trabalho, fez o quê? Apareceu de terno e gravata, era o único na empresa. Aí o RH foi lá, orientou, você não vai se sentir bem, nosso clínico é diferente. Cara, 30 dias esse cara trabalhando de terno e gravata, ele dizia o seguinte: eu não me sinto bem em trabalhar se eu não tiver vestido desse jeito. O que aconteceu? 30 dias depois ele pediu demissão. Porque ele não se encaixou na cultura. Porque a cultura, ela vai se revelar nos costumes, nos hábitos, no comportamento, não é? E aí a importância da cultura estar bem definida. Sim. É que você vai conseguir trazer as pessoas bem para essa cultura. Eu costumo falar, eu falo isso para os clientes do Lista Vez. Você entender o teu posicionamento, você tem que ter dois posicionamentos, para fora, da porta para fora, posicionamento de marca, como que eu quero ser reconhecido pelo meu cliente. Perfeito. Você tem que ter o posicionamento da porta para dentro. Como que eu quero que o meu time reconheça a empresa? Como que eu quero que o time sinta a empresa, né? E aí é onde que mora esse perigo na hora de contratar. Na hora de você fazer o recrutamento, você não conversa com o cara. Qual é o seu sonho? O que você tem vontade? A gente pergunta todas as atribuições técnicas, né? Isso. Eu faço isso, eu manuseio essa planilha, eu tenho isso. Mas e aí? Qual é o seu sonho? O que você vai fazer? Né? Então, você de casa, acho que a primeira dica que eu dou é, cara, conversa, dialoga com o teu colaborador, aonde que ele quer chegar? Qual a expectativa dele? Perfeito. Pessoal, profissional, né? Acho que a gente começa a ter um relacionamento mais harmonioso e extrair a alta performance desse colaborador aí, nesse exato momento, né? Exatamente. Isso é uma pergunta que eu, particularmente, está na minha lista de obrigatórias no momento de recrutamento e seleção
e também na hora que a gente vai conhecer uma equipe. Eu sempre pergunto isso, até porque o sonho é o que nos move, né? E quando a pessoa responde o sonho, é interessante que a gente já vê o tamanho, a dimensão do que ela mesma enxerga dela. Vou te dar um exemplo prático, não vou contar o nome da empresa, por questão de ética. Mas eu fiz um trabalho desse numa empresa e eu perguntei, entre as perguntas tinha isso, qual é o seu sonho, né, de curto prazo? Cara, tinha gente que falava, meu sonho é ir para Disney, né, meu sonho é morar numa casa com piscina. Teve um cara que me chamou muita atenção, que o sonho dele era fazer uma viagem de um final de semana para uma cidade lá do sul, pertinho de onde ele morava, e ter o privilégio de levar a esposa e a filhinha, porque ele não tinha condições. Neto, sabe quanto ia custar uma viagem dessa? R$ 1.000. E era o sonho da vida dele, ele não tinha... Tipo empresário. E cara, era um funcionário fantástico, um dos melhores do setor dele. Foi que a gente criou na empresa a realização de sonhos. Então a gente chegou no aniversário desse cara e a empresa o surpreendeu dando esse presente para ele. Então aquilo criou uma conexão emocional gigante, é um investimento gigante que a empresa fez, né? Então quando você entende os sonhos, o propósito de vida, uma outra dica legal, pede para o teu colaborador fazer o plano de carreira dele, né? Por exemplo, onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Em que cargo você deseja estar? Quanto você deseja estar ganhando? Sim. Quando o cara responde isso, você já vê também o nível de propósito, de ambição que ele tem no futuro. Sim. Peraí, esse sonho desse cara, o propósito dele está encaixado com o que eu, empresa, posso oferecer? Invista nele. Sim, sim. Ajude ele no desenvolvimento da carreira. Isso é o que as grandes empresas fazem. Essa é uma forma inteligente de investir e reter no talento. Porque Sim. às vezes o cara, o propósito de vida dele não tem nada a ver com o seu negócio. Sim. Você sabe que ele é um funcionário, está só passando uma chuva, né? É temporário na sua empresa. Então, já começa a ver aí que não tem uma conexão cultural. Então, sim, é importante entender os valores, entender os sonhos. Outra coisa, Neto, que muitos empresários não fazem, é entender a realidade dele na casa dele. Para você ter uma ideia, uma vez eu estava num fórum em São Paulo, só com grandes empresas. Petrobras, Vivo, grandes empresas. Eu fiz mestrado na área de sustentabilidade, né? E aí eu sempre fui ousado, né? Fui participar desse evento e estava lá na roda de debate com eles. E a grande discussão na hora era como levar o conceito ESG, o conceito da educação ambiental, para os colaboradores. Porque às vezes coisas simples, né, como não utilizar o copo descartável, adotar um copo, né, o uso adequado da água, da torneira, tudo, do banheiro, e os caras não adotavam o comportamento. Todo mundo lá trazendo um monte de ideias incríveis, e eu falei, gente, eu posso dar uma ideia? Para mim o problema é simples de resolver, é porque vocês não estão sabendo a realidade lá da casa do colaborador. Como é que eu vou falar de educação ambiental se o teu colaborador, de repente, mora numa comunidade que nem tem esgoto? Ele está lá com esgoto a céu aberto. É um conceito muito distante dele. Que na maioria do Brasil, o operacional ele não tem. Não tem saneamento básico, não tem água potável. Não tem segurança, não tem saúde. Segurança. Então, realmente é complicado. Então você está corretíssimo. Então assim, as grandes empresas estão fazendo o quê? Entrando na vida pessoal. Procurando entender a vida pessoal, trazer a família para dentro do negócio. Uma ideia simples. Cara, dia da criança. Organize na tua empresa uma visita para que as crianças venham visitar a empresa onde o pai dele trabalha, onde a mãe dele trabalha. Eles vão entender porque é que o pai e a mãe ficam o dia inteiro fora de casa, onde é que ele tira o sustento. Sim. Além deles começarem a valorizar mais o pai e a mãe e o trabalho deles, você começa a criar uma geração de pessoas que vão o quê? Se apaixonar pela sua empresa. Essa galera amanhã vai querer trabalhar na sua empresa. Sim. Isso é cultura, né? É trazer as pessoas para viver o dia a dia da empresa. Cultura não é só estar lá, missão, visão, valores bonitinhos na parede. Tem que estar no sangue, né? Tem que estar vivendo isso, entendeu? No dia a dia. É isso mesmo. Esse é o grande desafio. É isso mesmo. Valdeir, bom, a gente falou de cultura, falamos de comportamento, falamos de ferramentas sólidas. Tem uma outra coisa também que está ligado muito ao RH, que é produtividade. Perfeito. A gente não é uma filantropia, tem que gerar lucro. Isso. Né? Então, a produtividade, os resultados tem que estar todo instante ali paralelo à convivência, né? com o colaborador.
Isso aí. Como é que a gente... Aí já entrando até, colocando um pouco aqui, já fazendo meu merchan já aqui, essa coisa de ter o hábito de estar todo constantemente verificando seus números, dando feedbacks assertivos, né, dando retornos assertivos para o teu colaborador, para ele desempenhar o melhor resultado dentro da empresa e ter essa cultura de números todos os dias. Então, acho que como é que a gente pode misturar essa força de venda com mais os recursos humanos? Cara, a sua pergunta é fantástica, meu irmão, fantástico. Eu sou muito assim, eu digo que eu não sou RH romântico não, tu é? Aquele RH romântico de ver todo mundo motivado, feliz, festinha de aniversário, não é isso que as empresas precisam. Hoje as empresas precisam de gestão de pessoas estratégica, né? É gestão voltada para resultados. Aí onde entra a importância do que você colocou, os indicadores. Né? Eu sou administrador de empresas e eu costumo dizer, aquilo que você não conhece, você não administra. Muitas empresas, a gente vai fazer uma consultoria e o cara diz, cara, eu quero aumentar minha venda. Para dar um exemplo bem simples. Ok, eu falo, cara, quantos clientes em média por dia seu vendedor atende? Ah, não sei não. Qual é o PA dele? Quantos produtos por atendimento ele vende? Ixi, nunca contei isso não. Qual é o ticket médio? Não, só sei o total que vende. E, cara, você não tem dados, você não vai. Porque o que as empresas ficam? Tem que vender mais, vamos vender mais. Ou como que vende? Qual é a estratégia? Eu digo, gente, aí vamos lá. Aí a gente vai ajudar o cara a entender os indicadores. É uma matemática simples, revolucionária e tão simples. Vamos lá. Tem vendedores que não batem a meta de vendas. Aí a venda ela é uma matemática simples. Se eu pegar a quantidade de clientes que ele atendeu, multiplicar pelo ticket médio, eu vou ter o resultado da venda dele, né? Então, muitas vezes o vendedor, ele não bateu a meta, ele teve um ticket médio top. Vamos lá, a sua loja quer botar um ticket médio de R$300, ele bateu o ticket médio legal, mas ele tem até um PA, quantidade de produtos interessante que ele alcança também. Mas ele vendeu para pouca gente. A quantidade de clientes para quem ele vendeu foi muito pequena. E às vezes nem é culpa dele. Às vezes nem é culpa dele. O proprietário, o lojista, ele fica cobrando do funcionário, precisa vender mais. Tá, mas peraí, você trouxe o tráfego para dentro da loja? Isso. E aí mensurar tráfego, taxa de conversão dentro da loja, para depois, aí sim. Cara, olha aqui, você vai perdendo a oportunidade. E aí, olha como é inteligente, quando você tem os indicadores na mão, como o teu trabalho fica mais assertivo e inteligente. Peraí, esse vendedor aqui, o problema dele não é PA nem ticket médio, é quantidade de clientes. Deixa eu ver então como é que ele está abordando, qual o fluxo de clientes, como é que às vezes ele não está conseguindo atender vários clientes ao mesmo tempo. De repente o outro não é quantidade de clientes, ele está tendo uma baixa taxa de conversão porque ele não consegue abordar bem o cliente e fazer um PA legal. Sim. O outro, ele tem crenças limitantes, ele não consegue vender o produto de valor agregado, então o ticket médio dele é baixo, porque ele só vende o produto barato e na promoção. Tem características de vendedores, por exemplo, a gente vê aqui muito aqui, né? Então estamos aqui numa loja aqui com 2 andares, a parte de estoque é em cima e a parte de salão de vendas é embaixo. Tem vendedor que corre, desce, sobe e desce correndo, aquela coisa, mas na hora de entregar na ponta, entrega um produto. Tem vendedor que é lento para subir e para descer, mas na hora que entrega 10. Esse vai muito de você entender, às vezes, e fazer pequenos ajustes, né? Então, quando você entende os indicadores, você consegue atender, desenvolver o seu colaborador de forma mais individualizada, que é o que eu acredito, que é o que funciona, tá? Agora, sabe qual é o grande problema, meu amigo? Maior parte das empresas não tem um sistema que entrega esses indicadores. Aí entra o lista vez. Aí é que entra o lista vez. E aí eu lembro, a primeira vez que você mostrou isso, eu falei, cara, você trouxe a solução para um dos maiores problemas da empresa. A gente pode conversar direto isso, né? Como é que eu vou saber, cara, o fluxo de clientes, quantos clientes entraram, como foi a conversão? Então, eu acho que uma das grandes vantagens, né, do Lista Vez é isso, é entregar para o empresário, né, os indicadores já de forma ali simplificada para que ele possa dedicar o tempo dele à tomada de decisão. Nós estamos aqui agora nesse VAP na loja, o tablet está ali na frente, ali rodando ali, ó, só indicador aumentando. Pois é. Mas a gente falou de vendas, beleza, comportamentos de vendedores, e tá muito
e você ter esses números, esses indicadores full time na tua mão, atualizados a todo instante. Mas aí, vamos lá, eu nunca esqueço, também isso já vem da época de GFL que a gente participava, uma loja desorganizada, ela não vende. A venda, ela precisa ter a organização paralela, né? E aí agora até, recentemente agora lançamos um produto chamado Organizador de Tarefas. O organizador de tarefas nada mais é o quê? O colaborador, além dele ver os números de vendas, de produtividade dele de vendas, ele também acompanha o número de produtividade de tarefas do também. Show. Porque você precisa manter uma loja bem organizada para não perder as oportunidades, né? Então, às vezes, os lojistas aí se preocupam muito com venda. Mas peraí, deixa eu olhar para trás aqui, como é que está a minha estrutura? Está bem organizada. Então, você ter no mesmo dashboard números e atribuições de organização, isso também e o empresário ele não enxerga isso como produtividade. É hora trabalhada, não. Hora trabalhada é só número de vendas. Não, cara. Organização também, ter uma boa estante aqui, por exemplo, organizada com disco bem dobrado, com as numerações adequadas, isso também ajuda a vender, né? E isso também é produtividade, né? E aí, Neto, você falando isso aqui, me lembrou agora do Walter, né? Sim. Nosso grande mestre, que Deus o tenha. Porque, e aí eu vou até trazer um pouquinho antes, né? Para o próprio gestor da loja. A rotina de ações, né? De tarefas de cada um dentro da empresa é importantíssimo, né? E aí, quando você cria essa rotina e tem um sistema onde você pode agora acompanhar o checklist de tarefas, você vai ter uma produtividade porque você vai organizar melhor o seu tempo, você vai ser mais produtivo, administrar melhor o seu tempo, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, peraí, você que é gestor, a gente tá falando aí para muito líder, né? Dá um recado para você que é líder aí. Quando você chega na sua loja, por exemplo, você olha todos os dias como é que tá a fachada da sua loja, a limpeza, a iluminação, você olha para a vitrine da sua loja, você vai passando e vai olhando as araras, como é que está o visual merchandise da sua loja, você coloca os produtos de vendas complementares um perto do outro, você monta, né, os combos ali de venda, você deixa a sua loja organizada para que quando o cliente entra, ele sinta o desejo de sair comprando tudo que vê. Então você também que é líder, tem uma rotina na empresa que você precisa ter um checklist. Um checklist Diário. E o seu vendedor, o seu colaborador, ele também precisa ter checklist. Porém, muitas pessoas são desorganizadas por natureza. Tem dificuldade de administrar o seu tempo. Aí é onde essa solução do checklist ajuda tremendamente. Sim. Porque se você já entrega ali um checklist de tarefas, é muito mais fácil dela seguir aquele roteiro, entregar as tarefas que sim, pode acreditar, vai interferir diretamente no resultado dela, né? Então é fantástica essa solução a mais, esse plus, né, que o Lista Vez traz aí. E eu vou te falar uma coisa, tem um conceito chamado tria do tempo, já conheceu esse conceito? Não, fala pra gente. Muito louco. Ele mostra o seguinte, que uma boa gestão do tempo e de tarefas, você dedica 70% do seu tempo para aquilo que é importante. E o que é importante é aquilo que você planeja e gera resultado. Sim. Então, tudo que você planeja, sua estratégia de venda, né, de arrumação, de abordagem, tudo que você planeja antes vai gerar um resultado, tem que ocupar 70% do seu tempo. Sim. 20% você já tem que deixar pronto para o que é urgente. O que é urgente? É aquelas complicações do dia a dia que acontecem, você não sabe quando, mas vai acontecer. Sim. Então, um problema com o cliente, um incidente que acontece, qualquer coisa, tem que estar pronto, preparado para atender. E 10% é o que a gente chama de circunstancial, né? É aquilo que rouba, eu costumo chamar de ladrões do tempo. Sim. É a rede social, é a conversinha do lado, né? Às vezes a gente chega em lojas que a galera tá batendo papo, conversando quando poderiam estar aqui com o celular abordando, mandando imagem para o cliente, né? Então, quando você administra bem o seu tempo e suas tarefas, você se torna uma pessoa mais produtiva, entrega melhores resultados, se cansando menos. Sim. Porque você planejou antes a sua rotina. Então, se você tem uma ferramenta que consegue ajudar na organização dessa rotina do teu colaborador, do teu líder, do teu gestor, sem dúvida, você vai ter uma loja muito mais produtiva, entregando mais
com a mesma quantidade de pessoas, né? Sendo mais eficiente e eficaz. Com certeza. Então, dando sequência aqui, entrando na nossa parte final do nosso Chama Varejo Cast. Valdélio, eu como um bom mineiro, que você me recrutou, e agora estou aqui sergipanizado, a gente tem uma teoria do on. On que vim, on que tô, on que vou. Então eu preciso saber de você, de onde você veio, comunica para nós aí de casa, de onde você veio, onde que você está agora e para onde você vai. Pronto. Vamos lá. Bom, eu, né, vim lá da Bahia, né? Moro lá na Bahia, né? Minha terra natural. Eu sou um homem que viaja o Brasil muito. Hoje tenho clientes no Brasil todo. Mas hoje eu saí cedinho, né? Para vir participar desse momento incrível aqui. Então, vim da Bahia, né? Estamos aqui agora nessa loja incrível, loja Emes aqui, numa cidade enorme. Riozinho de Sergipe. Ele é querida. Eu entrei ali, agora estão fazendo um pórtico, né? Eu achei muito massa, né? Capital da moda, cidade dos anões e não sei o que, um monte de coisa. Mas é engraçado que eu gosto muito dessa cidade, né? Esse polo de moda que tem aqui. Sim. E foi uma surpresa, né? Essa loja é uma surpresa, sempre foi uma das lojas que gerou melhores resultados na época que a gente trabalhava junto, né? E, cara, eu vou sair daqui, eu vou para a capital de Sergipe, né? Para Aracaju. Vou continuar trabalhando até amanhã, vamos estar lá na BRGSA, vamos estar também daqui a pouco em uma das lojas Emes, né, fazendo a mentoria lá. Então é isso, vim da Bahia, estamos aqui em Itabaianinha, estamos indo agora para a capital fazer o nosso trabalho. Show. Obrigado pela parceria, obrigado por você ter topado vir aqui participar desse Chama Varejo Cast. E, cara, eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos, viu? Tem muita coisa aí pra gente conversar. Que muito obrigado por você. Quer deixar sua mensagem final aí pros lojistas desse Brasilzão querido? Conversa aí com a galera aí. Qual é a mensagem final tua? Pronto. Bom, né? Primeiro, cara, muito obrigado aqui pela oportunidade. Foi incrível, né? Parabéns mesmo por essa inovação. Espero que a galera em casa aí tenha curtido, gostado e coloque em prática nossas dicas, né? Mas eu queria encerrar deixando um recado especial para você, empresário, você que é líder. Olha, eu vou te dar uma dica final. Invista no seu time, invista nas pessoas. Coloca as pessoas no centro de tudo. Porque se você quer vender mais, se você quer ter mais lucro na sua empresa, se você quer crescer, nunca esqueça que você só vai conseguir isso se você tiver um time bem contratado, engajado, motivado e bem treinado, tá? Então invista nas pessoas, que é o melhor investimento. Eu vou te falar uma coisa, pior do que não investir nas pessoas e elas de repente um dia te deixarem porque conseguiram algo melhor, acharam que a relação delas acabou com você, pior do que investir elas indo embora é você não investir e elas continuarem na tua empresa não te entregando resultado, tá bom? Agora, acima de tudo também, invista em você. Você é o líder. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então, aquilo que você quer que o seu colaborador seja, primeiro seja você. Quando você der o exemplo, você vai arrastar multidões, o seu time vai atrás, porque você vai inspirar. E aí, com certeza, você vai mudar o resultado, virar o jogo e ter resultados muito melhores. Esse é o meu recado final para você que nos escuta aí e que é líder, que é empresário, que tem um time aí em sua mão, tá bom? Isso aí, gostei. Ó, bom, você aí de casa que tá assistindo aí nosso Chama Varejo Cast, espero que você tenha gostado. Curte aí o nosso vídeo, deixa o like aí, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos lojistas, beleza? E muito obrigado a todos. Até o próximo Chama Varejo Cast. Tchau!